Tu sabes o meu nome? Então tu me conheces. Se tu sabes o meu nome, mestre, então tu sabes que há 5 lustros, há 25 anos, eu sofro dessa paralisia outriz, que não me permite andar, que não me permite ser feliz. Tu sabes então, se tu me conheces, que eu sou uma pessoa completamente infeliz, que eu necessito do seu auxílio para que a nova era alvoreça no meu coração. O mestre olhou a multidão em derredor e captou o pensamento do povo. E o povo pensava: se tu és Messias, cura-o, nós queremos ver. Cura-o para que nós acreditemos, para que nós vejamos se tu és Messias mesmo, ou és um farsante, ou és apenas um simples profeta, e não o rei de Judá. Jesus se compadeceu da massa, a massa ignorante, a massa que julgava, a massa que só acreditava quando tocava nas chagas, a exemplo de Tomé, a massa que não reconhecia naquele homem o verdadeiro Messias. O Messias voltou os olhos ao paralítico. Eu te conheço, Natanael ben Elias, porque eu sou o bom pastor, ergo bonus pastor sum, e como bom pastor eu conheço a todas as minhas ovelhas. Se tu crês que eu te posso curar, então levanta-te e anda em nome do meu Pai. O paralítico foi tomado por um estremecimento no corpo, as suas pernas começaram a estremecer e foi tomado por um impulso. Ele pensou: vou tentar levantar. Fez esforço, ficou de pé, e quando foi dar o primeiro passo, tombou novamente. E a massa fez apenas uma exclamação: oh, que pena! Nós sabíamos que ele não era Messias, nós sabíamos que ele era um farsante, nós sabíamos que ele não era verdadeiro. Mas Jesus olhou novamente o paralítico. Natanael ben Elias, se tu crês que eu te posso curar, faz de novo, levanta-te, eu te ordeno, em nome do meu Pai. E dos olhos do Messias desprendiam-se chispas de luz, que encorajavam aquele paralítico a continuar, a tentar mais uma vez. E o paralítico, tomado de um novo impulso, levantou-se, ficou de pé, assumiu a posição ereta, e ele disse: agora anda. E o paralítico conseguiu dar os primeiros passos, e agora sim o povo acreditava. Ele era o Messias que curara Natanael ben Elias, o paralítico que ficara tanto tempo marcado por ulcerações, marcado por sofrimentos. E Natanael ben Elias começou a chorar de emoção. Finalmente eu fui curado, o Messias me curou. E saiu a correr, gritando: aleluia, bem-aventurado seja Deus, bem-aventurado seja esse Messias. Eu fui curado pelo Mestre de Nazaré. E toda a massa que ficava ao redor do Messias ficou admirada e ficou com um profundo silêncio de reverência. Todos pensavam: então esse realmente é o Messias, então esse realmente agora nós podemos ter certeza é o esperado. E agora que Jesus dera mostra do seu poder, agora que Jesus curara aquele homem, agora que o povo acreditava, eles gritavam: mestre, tem piedade de mim também. Tu curaste este homem, cura-me também, sou cega. Outro dizia: mestre, tem piedade do meu filho, ele não ouve. E outro: mestre, tem piedade de mim,
porque caio frequentemente no fogo, frequentemente na água, sou dominado por espíritos infelizes. E outros gritavam: Mestre, Rabi, Senhor, ajuda-nos! E o mestre foi curando um a um, auxiliando cada um daqueles infelizes, cada um daqueles doentes. E à medida que o mestre curava aqueles doentes, uns saíam e outros chegavam. Não paravam mais. Eram muitos infelizes. Toda Israel estava marcada pelo sofrimento. Todos queriam ver o mestre, todos queriam ser curados pelo Messias. E à medida que o tempo foi passando, Jesus continuava atendendo a todos com compaixão, com paciência. E Simão Pedro, o apóstolo Pedro, o pescador de almas, estava parado na porta. E ele olhou para o Messias, que curava aquele povo, e pensou: que bom que o Messias está na minha casa. Eu sou amigo do Messias. E Simão Pedro ficou profundamente orgulhoso. Afinal, ele, um apóstolo pobre, um homem simples, era o amigo íntimo, o amigo particular de um dos homens mais importantes da região, de um dos homens mais aclamados da região. E tomado por esse orgulho, ele quis que o mestre continuasse a curar. Mas o mestre já estava ficando cansado. A tarde já caía. E Simão Pedro, então, em um lapso de reflexão, percebeu que talvez aquele deveria ser o momento de o mestre encerrar as atividades por aquele dia. Então Simão Pedro se acercou de Jesus, tomou-o pelo braço e gritou para a massa: agora já basta, o Messias já está cansado, por hoje basta, ele não atenderá a mais ninguém. Protegendo o Messias como um cão pastor protege o seu objeto de proteção. E Simão Pedro então tomou o Messias pelo braço e pela mão e levou o Messias aos fundos da casa. Os fundos da casa de Simão Pedro davam para aquela bela região do mar do Tiberíades, o lago de Genezaré. E ele, acompanhado do Messias, sentou-se nas pedras à beira da praia, à sombra dos tamarindeiros, e esperaram um profundo silêncio. A noite caía sem preâmbulos. As estrelas, a escumilha da noite, bordava o céu agora. E ele começou a refletir: Simão Pedro, que bom que houveram produzidos tantas curas naquele dia. Que bom que o mestre estava com ele. E ele imaginou que o Messias deveria estar feliz também. Afinal, eles foram tão úteis. Plantaram tantas sementes do reino de amor naquele dia. Mas Simão Pedro olhou para a face do mestre, que estava sentado ao seu lado, e observou que dos olhos do mestre brotavam lágrimas. E ele disse: Mestre, tu choras? E o mestre respondeu: Sim, Simão Pedro, estou chorando. Mas se tu choras, mestre, então deve ser de felicidade. Afinal, nós fomos tão úteis hoje, arrebanhamos tantas almas para o oceano da paz. E o mestre redarguiu: Não, Simão Pedro, eu choro de tristeza. Eu choro porque estou com uma profunda tristeza e completamente enternecido de piedade por esses infelizes, por esses irmãos equivocados. Mestre, redarguiu Simão Pedro, eu não te compreendo. Nós fizemos tanto bem e tu choras? Como pode ser isso? Eu choro, Simão Pedro, porque hoje mesmo eu sei que nós curamos tanta gente, mas aquele paralítico, Natanael ben Elias, o paralítico de 5 lustros a quem eu restituí os movimentos, ele
ao invés de agradecer a Deus, ao invés de cantar hosanas aos céus, ele está brindando com os amigos alcoólatras nos bares. Ele está se aproveitando dos corpos das mulheres infelizes para gozar até o máximo, até o último das paixões. Eu choro, Simão Pedro, porque aquela mulher a quem eu restituí a visão hoje, eu consigo escutar o pensamento dela, e ela pensa: agora que Jesus me trouxe de volta a visão, agora eu vou me vingar de todos aqueles que não me ajudaram quando eu precisava. Agora eu vou conseguir fazê-los estorcegar sob as minhas garras. E aqueles leprosos a quem eu ajudei a restituir a sensibilidade orgânica, a quem eu curei as suas dermatoses, eles estão também aproveitando com as mulheres da vida, as mulheres infelizes, procurando gozar as carnes até a putrefação. É por isso que eu choro, Simão Pedro. Mas Simão Pedro ainda não houvera compreendido. Mestre, mas eu ajudei eles. Eu lembro-me de Natanael ben Elias. Eu lhes ajudava com os restos de peixe que eu não vendia no mercado. Era um homem tão infeliz. Hoje ele está tão alegre. Por que nós devemos cercear-lhe essa alegria, mestre? E o mestre, em um último esclarecimento, falou a Simão Pedro: Simão Pedro, é natural que não me compreendas, nem tu, nem eles. Acaso pensas que eu, o Filho do Homem, o Filho do Altíssimo, desci do empíreo, do sétimo céu, para curar corpos? Acaso pensas que eu, o Mestre de Nazaré, a luz do mundo, posso colocar remendo novo em pano velho? Acaso pensas que eu vim colocar vinho capitoso e bom em odres sujos e podres? Não, Simão Pedro, eu não vim curar corpos, eu não vim fazer remendos, eu vim trazer uma nova proposta, a proposta da nova era. Eu vim trazer a proposta para que os homens se curem por dentro, para que então a cura real possa acontecer. Afinal, a cura real está dentro de cada um de nós. Eu não vim implantar o reinado nesse mundo. Eu não vim lutar contra os imperadores romanos. O meu reino não é deste mundo, Simão Pedro. E porque não me compreendes, nem tu, nem eles, um dia que não está perto, nem que está tão longe, um dia eu enviarei o Paracleto, um dia eu enviarei o Consolador prometido, que lhe falará muitas coisas, coisas que eu não posso lhes falar agora, porque vós não compreendeis. Um dia vós estareis mais aptos, um dia vós estareis mais maduros para poder compreender aquelas coisas que hoje tu não compreendes. E o diálogo se encerrou. Simão Pedro não houvera entendido. Afinal, ele abandonara o mestre no momento clímax da existência. Simão Pedro abandonara o mestre no Gólgota, abandonara o mestre no Calvário, para só depois cair em si e tomar a consciência do que deveria ser feito. Jesus sabia esperar o tempo de cada um, a fim de que cada um descobrisse por si mesmo a sua missão na terra, a fim de que cada um descobrisse por si mesmo como implantar uma nova era, não no mundo exterior, mas no mundo da consciência, no mundo das ideias, como diria Platão, no êxito. Essa era a psicologia do mestre. E essas eram as profecias daquele Nazareno. E as profecias do Messias.
realmente se cumpririam, porque 18 séculos depois, aproximadamente no ano de 1824, fenômenos estranhos começaram a surgir. Em Paris, nos Estados Unidos, na Inglaterra, na Alemanha, começaram a surgir boatos de que fenômenos estranhos chamavam a atenção do povo. Eram os espíritos que começavam a se comunicar. O mestre já houvera profetizado isso. Quando eu me calar, as pedras falarão. E as pedras, os túmulos vazios, começaram a falar com os homens. Começaram a falar com as irmãs Fox, nos Estados Unidos, em Nova York, aliás, na cidade de Hydesville, e depois em Nova York. Esses fenômenos espirituais começaram a falar com Elisabeth de Esperance, na França. Começaram a falar com Daniel Douglas Home, na Inglaterra. Começaram a falar com tantos outros médiuns que surgiram, até que, no ano de 1856, esses fenômenos estranhos chamaram a atenção de um pesquisador que nós conhecemos com o nome de Allan Kardec. Hippolyte Léon Denis Rivail ficou encantado com esses maravilhosos fenômenos, e nas sessões na casa da senhora Pleine Maison, Allan Kardec descobriu uma nova doutrina, e descobriu que o Espiritismo era a doutrina não a única que existiria, mas era possuidora de uma verdade universal, que futuramente todas as demais religiões também descobririam. Allan Kardec, observando os fenômenos, observou que os espíritos falavam da imortalidade da alma, e falaram a Kardec, na questão 625 do Livro dos Espíritos, que Jesus, um homem que vivera aproximadamente no ano 30, que aquele homem chamado Jesus era o maior exemplo que a humanidade teria. É o próprio Kardec que pergunta: qual o modelo mais perfeito que Deus nos ofereceu para nos servir de exemplo e nos guiar durante todas as épocas, durante todos os tempos? E os imortais responderam: o exemplo mais incomum, mais perfeito é Jesus. E Kardec estudou a vida do Messias, as lições morais no Evangelho segundo o Espiritismo. E posteriormente, na Revista Espírita, em muitas passagens, nós encontramos referências ao Messias, e no Livro dos Médiuns também referências a esse Messias de Nazaré. E Kardec trouxe essa doutrina totalmente nova, lançando o Livro dos Espíritos no dia 18 de abril do ano de 1857. Posteriormente, o Livro dos Médiuns, em 1861. Trouxe mais tarde o Céu e o Inferno, o Evangelho segundo o Espiritismo, completando com o livro A Gênese, que foi lançado no ano de 1868. E é nesse livro A Gênese que os imortais começam a falar do mundo de regeneração, da nova era, do fim dos tempos, e eles dizem que espíritos mais evoluídos começam a habitar o nosso planeta, para que tragam novamente um novo clima, aquele clima que sentiu-se em Nazaré há 2000 anos. Esses espíritos mais evoluídos vêm nos auxiliar, para que tenhamos essa consciência do Messias redivivo novamente. E os imortais nos falam que o Espiritismo é a promessa do Cristo, afinal é a terceira revelação. A primeira revelação, Moisés; a segunda revelação, Jesus; e a terceira revelação, o Espiritismo. É o cristianismo redivivo, é Cristo que fala novamente conosco, através das lições excelentes da unidade, da igualdade, da fraternidade. É Jesus novamente. Então, foi essa mensagem que foi trazida pelo Espiritismo, que iria complementar as propostas de Jesus
mostrando que nós estamos no alvorecer de uma nova era, mas que essa